o professor Guilherme Lopes de Carvalho, ele que é pré-candidato ao PSD nas eleições 2020, está aqui conosco. Muita gente estava aguardando aqui o João Vitor, chama ele, então vamos chamar. Está aqui o Guilherme Lopes de Carvalho, professor. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo, boa tarde. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todo mundo que está me assistindo, Gersinho também. Prazer todo meu, né? Nós estarmos aqui nesse espaço que está sendo aberto à política ubaense, né? Essa mídia alternativa, a Web TV UAI, que vem crescendo, né? E abrindo esse espaço para nós. Isso é muito importante, né? Isso faz bem à democracia, faz bem a tudo aquilo que a gente prega de valores, de princípios para um bom funcionamento da política pública, né? E também daqui a pouco para as eleições de 2020. Bom, primeiramente, gostaria que você se apresentasse, para quem não te conhece. Aqui tem uma pancada de amigos aqui que te conhece, mas muita gente em Ubá ainda não conhece, obviamente. Gostaria que você se apresentasse, quem é o Guilherme e quais são as suas qualificações profissionais. Guilherme, fica à vontade. Ótimo. Primeiro agradecer aos meus alunos, né? Ô Júlio, a gente faz com muito amor a exercer a docência com muito amor, e o resultado é esse, né? É o reconhecimento, é o carinho, é a amizade. Então, agradecer aí aos meus alunos que estão conosco. Então, meu nome é Guilherme Lopes de Carvalho, sou de Ubá, sou filho aí de duas pessoas maravilhosas, meu pai, José Cláudio, minha mãe, Rita. Venho de uma família tradicional, a família dos Carvalhos, o Juquinha Carvalho, que tinha uma vendinha lá na Itatiaia, que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas sou também filho aí da família Rosignoli. Meu pai tem o sobrenome e eu, por uma infeliz coincidência lá de cartório, eu não tive esse sobrenome, mas sou também filho da família Rosignoli de Ubá. Eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou pós-graduado em Inspeção, Orientação e Supervisão, e atualmente eu estou aí em um outro projeto, que é a minha segunda graduação. Eu costumo brincar muito, eu tenho muito contato com o professor José da Mata, ele que tem 5 graduações, então eu estou aí tentando alcançá-lo, mas hoje eu estou no curso de Direito também, né? A minha experiência profissional em Ubá, como professor designado, eu já trabalhei em várias escolas estaduais. Eu nomeei no Dr. Levindo, né, na Vila Casal, e hoje eu estou na Escola Estadual Padre Joãozinho. Também sou professor do Colégio Objetivo e também do Colégio Losango. Então, a gente tem uma experiência já em termos de docência no município para que, é claro, a gente coloque o nosso nome, inclusive nos disponibilizando para lutar por essa causa da educação, né, Júlio? Então, eu estou aqui me disponibilizando para os meus alunos, para as famílias dos meus alunos e as pessoas que acreditam, que assim como eu acreditam, que a educação ela pode revolucionar todo um sistema, né? A gente tem que sair dessa demagogia de falar bonito, né? Que a educação transforma, que muda vidas, e nós precisamos trazer isso para a realidade, porque de fato acontece, né? Colocar na prática, né? Com certeza, né? Se a gente pensar, eu sou filho de pedreiro, minha mãe ela é do lar, e hoje, através da educação, eu tenho uma profissão, eu trabalho em vários locais, eu consigo ter uma renda familiar legal, e isso tudo foi graças à propulsão que a educação me deu, né? E hoje, claro, sendo professor, isso faz parte do meu dia a dia, né? A gente tem que parar, Júlio, com aquele discurso de que, mas o professor forma todas as outras profissões, e quando a gente chega na prática, a gente vê uma desvalorização, a gente vê pessoas achando que professor não trabalha, que trabalha menos que as outras profissões. Não, pelo contrário, para ganhar uma graninha tem que trabalhar em vários, igual você, por exemplo, tá aí com vários locais de trabalho, né? Para ganhar uma graninha que seja para se sustentar bem, para ter um conforto, para pagar, né, suas contas, tem que buscar alternativas sim, porque o piso é muito baixo, principalmente o piso aqui municipal, né? A gente fica aí achando que professor ganha muito bem, todo mundo acha, professor chora à toa, né? Chora de barriga cheia, mas não, gente, professor não ganha tão bem quanto vocês acham, não, pelo contrário, ganham muito aquém do que deveriam ganhar, né? Porque é uma profissão que realmente de muita responsabilidade. Guilherme, por exemplo, apesar de toda essa formação, de ter aí, de todas essas funções também, de exercer essas funções, é jovem. Tem quantos anos, Guilherme? Estou com 27 anos. 27 anos. 27 anos. Eu formei em janeiro de 2015, né? E comecei a trabalhar com educação sozinho, né? Eu já pegava alguns contratos, mas comecei a trabalhar sozinho a partir de 2016, né? Então, nesses 4 anos, eu já consegui chegar em instituições de qualidade na cidade,
que oferece um sistema de ensino responsável, né, com gabarito, e também agora estou no Estado, fui nomeado há 2 anos e agora a gente exerce, né? E é importante o que você falou, Júlio, sobre a valorização dos professores, porque, Júlio, infelizmente, nós professores, é muito comum profissionais da área da educação que se dedicam tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. E recentemente, não bastasse a pandemia, nós viemos sofrendo aí com reformas, né, na parte aí da previdência dos professores, dos funcionários públicos, em que nós tivemos, né, no município e também agora no Estado, né, que tudo indica que, infelizmente, a reforma do governador vai passar. E isso é complicado, Júlio, porque quando você pensa, né, em gasto com funcionalismo público, fica parecendo que nós, professores, a gente ganha R$7.000 em cada cargo, R$8.000 em cada cargo, né? Ocorre que nós somos muitos, né? Felizmente, no Brasil, ainda que haja um déficit na educação, nós somos muitos professores. Então, quando a gente coloca na balança, parece que o gasto com o servidor da educação é muito grande, mas, na verdade, a gente recebe muito pouco, né? Há pouco tempo foi falado aqui pelo pré-candidato Flávio Montesi, que em Ubá houve uma equidade no valor, né? Houve uma equidade no valor da contribuição dos servidores municipais, né? E eu fico muito feliz em discordar dele, porque na verdade isso não é equidade. O que foi feito foi uma igualdade. E nesse caso é muito prejudicial aos servidores, porque quando você iguala, né, o valor que será descontado de um servidor público que ganha um salário mínimo e você iguala esse mesmo valor descontado de um servidor que ganha R$7.000, por exemplo, isso não é equidade, isso é igualdade. E nesse caso ela é muito prejudicial. Então nós temos prejudicial ao que ganha menos. Exatamente, prejudicial para aquele que ganha menos. Então, o que a gente gostaria, né, de colocar o nosso nome, por isso vem a pré-candidatura, é para a gente tentar dar voz, representatividade aos servidores, mas esses servidores que são prejudicados também pelo sistema, Júlio, porque às vezes o pai de família, ele concorda com o que o Estado fala, de que está gastando muito com o pessoal, muito com os funcionários, mas às vezes a nossa realidade é igual do pai de família, né? Então também está nos tirando esse direito que nós conseguimos através de um concurso público. As pessoas, Júlio, têm que parar, né, de trazer para o servidor público esse bode expiatório, né, de que nós somos os problemas, a causa de todos os problemas. O servidor público não trabalha, Exato. Não faz nada, ganha dinheiro sem trabalhar. E aí as pessoas têm que começar a perceber, Júlio, que a estabilidade do trabalho do servidor público, ela existe para que a gente seja capaz de cobrar dos governantes, porque os governantes, eles são trocados de 4 em 4 anos, o servidor público não. Então essa estabilidade política, ela tem que garantir uma condição da gente denunciar o que está errado, né, de correr atrás daquilo que está certo. Então é para isso que serve a estabilidade do funcionalismo público e não para onerar o Estado, né? Ninguém aqui está questionando aumento de salário. Dessa vez, Júlio, em muito tempo não acontecia, nós professores nós estamos brigando para não perder. E é verdade, durante muito tempo nós professores nós brigamos para ganhar. Dessa vez nós estamos brigando para não perder e eu posso te garantir que essa luta é muito mais árdua. É verdade. Ô, Guilherme, algumas mensagens, tem uma pancada de mensagens aqui, rapaz. Mas, por exemplo, a Rita está dizendo aqui, ó, Guilherme é muito competente no que fala e no que faz. Valeu, meu filho, mamãe te ama. Essa aí é suspeita, né? Mas assim, eu tenho 27 anos, Júlio, e pude ser educado por 2 pessoas fantásticas, né? Eu agradeço a Deus toda a oportunidade que eu tive de ter, né, a predisposição de buscar conhecimento, às vezes até o dom da fala, que a gente acabou aprimorando dentro do curso de graduação da geografia, mas eu devo muito a esses 2, né, ao meu pai e minha mãe, que são uma família humilde, né, eles compõem ali uma família humilde, tanto meu pai quanto minha mãe, eles não vêm de famílias tradicionais da cidade. Costumo brincar que ainda existe em Ubá certo prestígio dentro dos Rossignoli, mas infelizmente a avó Júlia, ela vem
daquele pessoal que precisou trabalhar muito para ter o que teve, sabe? Então, aí o pai, filho da minha avó, a gente teve que lutar muito para ter o que nós temos, né? Então, assim, é claro, contar com a minha família, contar com os meus amigos, mas sempre levando esses valores que eles me ensinaram, né, Júlio? Eu acho isso é importante. A gente tem que mostrar para as pessoas não só o que nós somos, mas de onde que a gente veio também, né? E aí, é claro, mãe, ó, um beijo pra senhora, te amo. Quem tá te pedindo um salve também é o Alexandre Neto. Isso manda aí. Um salve aí. O Alexandre é aluno lá do Colégio Objetivo, nós temos um grupo de alunos, sabe, Júlio? Eu acho que essa aproximação que essas mídias permitiram com que nós, professores, estivéssemos com os alunos, isso é importante, porque embora a gente esteja brigando aqui, lutando, né, para voltar a ter o prestígio que o professorado já teve um dia, a gente não quer mais aquele prestígio do medo, né? Antigamente a gente tinha medo dos professores, hoje não. Hoje nós somos camaradas, os meninos são legais, eles têm um assunto bom, um papo bom, então tem grupo de WhatsApp, dentro de sala de aula a gente troca uma ideia, e agora nesse momento das aulas virtuais, né, a gente revoluciona a forma de educar, mas aí o contato permanece, né, através aí das redes. Alexandre, grande abraço, Schmidt, Iago, vários outros que estão conosco aí. Ô Guilherme, eu vou te aconselhar, cara, depois da nossa entrevista aqui, quando você tiver um tempinho mais tarde, para assistir na íntegra o jornal novamente, que vai estar disponibilizado lá nas redes sociais para você ver as histórias que estão contando aqui, né? Vale muito a pena você assistir. Ótimo, as histórias que estão falando do Guilherme aqui, rapaz. Olha só, o Salomão Júnior Cury está aqui dizendo que fantástico a seu respeito. Salomão Cury. Aí fica redundante a fala, né? Porque é o seguinte, quando um pré-candidato a vereador ele fala de representatividade, nós precisamos ter cuidado para não falar de representatividade seletiva, Júlio. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes um professor que é pré-candidato ao cargo de vereador, ele está querendo falar de representatividade, mas aí ele está falando só do legislativo. Né? Não quer dizer, eu sou professor, eu quero representar os professores, votem em mim e me coloquem numa cadeira no legislativo. Mas a gente não pode esquecer do executivo, né? Porque quando a gente fala de representatividade, eu quero para mim e para as pessoas que eu acredito que a educação é transformadora, eu quero uma representatividade completa. Então eu quero professores dentro da Câmara Municipal, mas eu também quero professores dentro da Prefeitura, né? E o Salomão, ele surge com essa proposta. O Salomão, ele é suspeito, ele sabe disso, eu também. Ele foi meu professor do ensino médio, de geografia, e eu acompanhei ali o primeiro, segundo, terceiro ano, quando tive a oportunidade de estudar no Colégio Sagrado como bolsista, e eu tive contato com ele. E ele nunca toliu esse meu sonho, né? Ele sendo professor, sabendo das dificuldades que é a área da docência, ele nunca tirou de mim esse desejo. E isso é importante, Júlio, porque fica parecendo que a gente está chorando demais, né? Todo profissional da educação entra na graduação, Júlio, sabendo que a profissão é desvalorizada. Então a gente faz isso porque a gente realmente acredita. A gente acredita no sonho que a gente tem de ser professor e na transformação que a gente pode provocar na sociedade. Porque ninguém entra hoje, Júlio, num curso de licenciatura esperando ficar rico. Porque não existe, né? Essa não é a realidade do Brasil hoje. Tá? Então, assim, um abraço, professor Salomão. Tem também contato com o professor José D'Amato. Poxa, o cara tem duas pós-graduações, exatamente. Um grande abraço, professor. O D'Amato tem 2 graduações, né? 2 pós-graduações. Então, você está próximo de um professor, né, que ainda está na sala de aula, escola pública, e que tem 2 pós-doutorados. Isso para a nossa realidade, Júlio, isso é muito raro. E nós temos isso aqui em Ubá e, felizmente, eu posso dizer, eu tenho próximo a mim. Muito bem. Outra pessoa que é próxima a você, provavelmente, está dizendo aqui, ó, trabalha assim muito e com muita alegria e amor. Os alunos vêm lá na frente, eu acompanho os bastidores dentro de casa. O amor e a dedicação em tempo integral. Você deve saber quem é, né? A Samira, nesse projeto, ela tem um papel fundamental. Nós estamos juntos há muito tempo, nós casamos no final do ano passado. E a Samira pôde acompanhar o Guilherme universitário, o Guilherme desempregado, o Guilherme que conseguiu emprego e prosperou, o Guilherme que agora decidiu fazer direito e que ela escolheu para ser aí o grande parceiro, né? Eu costumo dizer que a maior mentira dentro dessas frases montadas que a gente ouve é que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Felizmente a minha fica sempre ao lado. Então, Samira, você sabe, te amo muito, agradeço todo o apoio
E ela sabe que não é fácil não, Júlio. É um momento delicado, de muita cobrança, de muita exigência, porque a gente quer o melhor para o nosso município, né? Nós não somos pais ainda, mas havendo essa oportunidade, o que a gente quer é uma cidade que nossos filhos possam sobreviver, prosperar, ter alegria, né? Infraestrutura, enfim, todo um programa preparado pela gestão pública para o pleno desenvolvimento aí das crianças que virão. O Guilherme, você leciona geografia, né? A geografia hoje, diferente de quando eu estudava, por exemplo, lá quando eu comecei a estudar, a geografia mudou bastante. A apresentação, o modo o ensino da geografia em si, o conteúdo da geografia. Hoje, inclusive, a geografia inclui política, inclui muitos aspectos políticos dentro das matérias de geografia. Antigamente era mais mapa, era localização, enfim. Hoje não, hoje mudou bastante. Hoje o que era ensinado na minha época, lá em educação moral e cívica, em outros conteúdos, hoje parece, pelo que eu vejo, né, meus filhos, enfim, dos livros de hoje em dia, parece que hoje a geografia engloba muito a política. Talvez seja um dos motivos, se eu não estou enganado, um dos motivos de você, de repente, ter esse interesse pela política? Com certeza, né, Júlio? Eu costumo dizer que nós somos políticos a todo momento, né? Então, quando você sai de casa, que você dá um bom dia, que você quer ser um bom cidadão, que você guarda o papelzinho do lixo no bolso, isso é ser político, né? A gente tem que parar de achar que fazer política é só quando você senta na cadeira dos vereadores ou quando você está atrás de uma mesa da prefeitura. Então, nós somos seres políticos, tá? Obviamente, a geografia, ela passa por essa transformação, né? O professor Milton Santos, que dedicou a sua vida a falar sobre isso, ele falava do período técnico científico informacional, né? E a disciplina da geografia, felizmente, ela conseguiu acompanhar muito bem essa evolução das técnicas, da tecnologia. Então, hoje, por exemplo, Júlio, eu não quero aqui nem você, o Gercinho, denunciar a idade, mas possivelmente vocês trabalharam aí, quando o professor queria fazer uma aula diferenciada, ele levava um mapa. Hoje eu levo um data show, exato. Hoje eu levo um data show, hoje existe um programa, né, que o menino consegue visualizar com muito mais interatividade do que conseguia antes. E da mesma forma, Júlio, quando a gente vai falar de política, né, então dentro de sala de aula, um professor politizado, ele faz uma análise política. Ele não fala de político, mas ele precisa fazer uma análise política, porque o meu aluno, por exemplo, do 3º ano do ensino médio, quando chega aos 16 anos, ele tem que ter condições de fazer uma boa escolha política, né? Em termos de candidato, em termos de partido, ideologias. Então, nós, professores, a gente tem esse papel também, né? Eu costumava dizer, o pessoal falava, escola sem partido. Não, peraí, tudo bem, é escola sem político. Agora, a gente tem que trabalhar com os nossos alunos esse desenvolvimento para a questão política, para a análise, para o debate, porque senão a gente fica achando que é todo mundo de um lado e todo mundo do outro, e de repente se você quiser ir pelo meio, você está errado, né? Então precisa tomar esse cuidado, e felizmente a geografia traz isso para mim. Obviamente, aí sim, né, Júlio, essa dicção que a docência traz para nós, essa facilidade no falar, e todo esse desafio que a geografia traz, porque a geografia tudo muda a todo momento, né, Júlio? Daqui a pouco eu vou ter que explicar, por exemplo, eleições de 2020, eu vou ter que explicar a pandemia do coronavírus para os meus alunos, né? A globalização da pandemia para os meus alunos. Então, é uma matéria que ela exige muito de nós profissionais, assim como outras disciplinas, na verdade todas são desafiadoras, mas com certeza, ter a geografia hoje, né, estudando numa instituição de qualidade, que foi a Universidade Federal de Juiz de Fora, com bons professores, é óbvio que isso traz para a gente uma bagagem para poder, inclusive, exercendo, se tudo der certo, a função do legislativo, propor, trazer análises, né? Falta muito disso, sabe, Júlio? O que eu percebo na minha prática diária, acompanhando o Legislativo Baense, de repente falta isso, né? Um pouco mais de leitura, de conhecimento do que está acontecendo lá fora e a gente pode trazer para o nosso município, né? Ou algo que a gente está vendo que está acontecendo ruim lá fora e que a gente não pode deixar acontecer no nosso município, tá? E até da interpretação do que está sendo apresentado ali, né? Exatamente, Júlio. E aí você chega num ponto que eu fico muito feliz de poder dizer que aqui também nós tivemos a entrevista do professor Flávio, do pré-candidato Flávio, e ele, do Flávio Montesi, e ele vai dizer o seguinte, não houve a intenção da prefeitura em não recontratar os professores, o que é uma mentira, né? Inclusive, o prefeito disse que os professores não estavam sabendo interpretar um recado praticamente, né, que ele passou para nós, dizendo que não sabia interpretar, né? Felizmente, essa volta da prefeitura,
ela foi a custas de uma luta, né, do professorado baense que se uniu, independente se é professor do Estado, se é professor particular, se é professor da prefeitura, nós nos unimos para reverter algo que nunca deveria ter sido anunciado. Né? Então, Júlio, é importante a gente colocar, nós professores, né, que temos a formação, temos essa condição. E aí, Júlio, é muito importante. Eu não estou dizendo aqui que um diploma, Júlio, é um atestado de competência para ser vereador. Muito pelo contrário, o Bar já teve muitos vereadores que não tinham diploma e que foram excelentes vereadores. E tantos outros que tinham e não foram bons vereadores. Eu acho que as pessoas agora elas precisam analisar. Né? Eu acho que elas têm que olhar assim, o currículo, né? Pensar muito bem antes de escolher, para que a gente não repita mais do mesmo, né? Porque aí, senão daqui a 4 anos nós vamos estar aqui de novo, reclamando. E aí reclamando, e daqui 4 anos, e aí assim a gente perpetua, né? O Ulisses Guimarães, ele falava, né? Que, ó, se essa legislatura está ruim, espere pela próxima. E a gente tem que romper com isso, né? A gente tem que acabar com essa fala, essa coisa de que, se você se candidatou para ser pré-candidato a alguma coisa, você já perdeu o meu voto, porque político é tudo safado, político... Não, a gente tem que parar com isso. As pessoas hoje, elas estão com raiva da política, quando na verdade, e com razão, tá, Júlio? Eu acho que a gente está num momento, assim, difícil em termos políticos, mas a gente não pode deixar que esses maus gestores roubem de nós a nossa esperança também, de que é possível uma gestão de qualidade, que é possível uma gestão participativa, de pessoas que montem a política sem pensar num projeto de vida, mas pensar um projeto para as pessoas, né? Um projeto da sua própria vida, mas para a população. Eu, por exemplo, particularmente, eu tenho sempre a opinião de que o estudo político deveria ser inserido entre as matérias obrigatórias escolares, né? Eu tenho essa opinião. Mas a gente sabe que é difícil, Guilherme, porque, por exemplo, para você ter uma ideia, aqui no município, nós não temos nem professores de educação física, que brigam por esse direito, que deveria ser um direito adquirido, deveria ser as aulas ministradas por professores formados em educação física. Nós temos vários aqui na cidade, nós temos uma escola aqui que forma educadores físicos, enfim... Deveria ser inserido. Então, se não temos nem um professor de educação física ministrando aula de educação física, imagina transformar, inserir uma matéria de ensino político. Né? Com certeza. Eu hoje, fazendo curso de Direito na FUPAC UBA, inclusive mandar aqui um abraço para o professor Wagner, Patrícia, Valéria, Misael, gente lá fenomenal, os professores lá de extrema qualidade, inclusive os meus colegas também que estão assistindo. E é exatamente isso, né? Quando a gente pensa que existe uma dificuldade na prefeitura de manter, né, um profissional de educação física para dar aulas de educação física para os nossos alunos, nós estamos muito distantes dessa discussão política curricular dentro das escolas, né, Júlio? Fica parecendo que nós estamos, assim, conspirando contra a gestão pública, porque, de fato, o que a gente pode perceber a partir das ações governamentais é que não há essa intenção dessa politização, conscientização dos nossos alunos daquilo que são deveres, daquilo que são direitos, daquilo que é a política propriamente dita e não a politicagem que a gente tem o costume de assistir. Que a politicagem, eu sempre falo, é ruim. Sim. A politicagem é ruim, a política não. A política é essencial, claro. A politicagem, ela se torna ruim. O Guilherme, não vamos falar de promessas, não vamos falar de planos, porque, primeiramente, você não é candidato e sim pré-candidato. A gente nem pode falar de planos. Isso. Mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz daqui a pouco para o Flávio, vou fazer para você. O quanto você, Guilherme, acha que pode contribuir com a nossa cidade, caso venha a ser eleito? Muito bom. Júlio, primeiro que eu quero dizer é o seguinte, nós temos 11 cadeiras, e seria formidável se cada uma dessas cadeiras fossem ocupadas por pessoas que defendem uma bandeira. Porque se nós tivermos 11 cadeiras com 11 bandeiras diferentes, a gente consegue pegar vários setores da cidade. Então, se a gente tiver uma cadeira ocupada por uma pessoa que pensa na educação, outra que pensa na infraestrutura, outra que pensa na saúde, no esporte, lazer, então a gente teria... Exatamente, segurança pública. Então a gente teria uma legislação que, de certa forma, acabaria ali abrangendo todos os setores necessários para a nossa vida plena em termos de sociedade, né? Então eu vou trabalhar com educação.
Essa é a minha pauta, essa é a minha bandeira, é a minha formação. É claro, Júlio, que aí, felizmente, eu preciso puxar a brasa para a minha sardinha. Porque quando a gente fala de educação, a gente fala de educação ambiental, a gente fala de meio ambiente, né? Portanto, educação para o trânsito também. A gente fala de cultura, a gente fala de esporte, aí a gente entra em questão de segurança pública. Felizmente, e aí por isso que eu chamo a atenção para essa importância da educação, as pessoas que debatem seriamente a educação, elas têm condições de propor melhorias para vários outros setores necessários para a nossa convivência. Então, havendo a possibilidade, né, as pessoas acreditando nessa proposta de que é possível fazer uma legislatura diferente, o que eu me disponho é colocar exatamente todo esse conhecimento que eu venho adquirindo na minha prática docente, né, a minha expertise, a minha juventude, para trabalhar exatamente em prol da educação. E acreditando, e não é um acreditar baseada em falsas verdades, mas acreditando que a educação ela tem esse poder transformador de todos os setores, né? A gente vê, antes aqui da próxima pergunta, sim. O Zé Cláudio é seu pai? Então aproveita e manda um abraço também, que está dizendo aqui, o papai está com ciúme, tá? Deus mandou para a mãe, mandou para a esposa. Isso, pai. E o pai está aí com ciúme agora também. Pai é um trabalhador, pai me ensinou, Júlio, quando eu... quem está nos assistindo, que tem a graduação, a grande realidade da graduação brasileira é o seguinte, você deixa de ser um estudante e passa a ser um desempregado. E foi exatamente nesse momento que eu me aproximei muito mais do meu pai, quando eu fui trabalhar com ele de servente de obra. Então, meu pai é pedreiro e eu trabalhei como servente de obra. Eu não me lembro, Júlio, eu não me esqueço, quando um servente me viu carregando uma lata de tijolos, e aí ele falou assim, tá vendo? Não quis estudar, tem que carregar peso. E meu pai veio me defender igual a galinha defende o pintinho na hora que o gavião chega. Então, assim, eu agradeço muito. Se hoje eu sou um trabalhador, se eu sei que hoje eu e a Samira, nós temos que prover a nossa casa, responsabilidade com o trabalho, é porque eu tenho muito dele comigo, que é uma pessoa fantástica. Pai, te amo também. Legal. Agora, Guilherme, pra gente... Estamos quase na reta final aqui, né? Sim. Nosso papo, você também tem outro compromisso depois aqui. Sim. Antes da gente continuar, vou te passar em mãos também esse material da PMR Assessoria, né, da Contabilidade Eleitoral 4.0, que todo candidato, todo partido vai precisar bastante. Aqui tem várias orientações preparadas aqui pelo Paulo Marcos Roque, então da sua equipe, da PMR Assessoria. Eu espero que você, se tornando candidato, após as convenções, que esse material possa ser de grande utilidade. Ótimo. Eu espero muito que ele esteja nos assistindo, Júlio. O Paulo Marcos, aí eu vou te pedir licença ao Gersim também. Geralmente está assistindo. Eu chamo ele de tio Paulo Marcos, porque ele e a tia Vanessa, eu os conheço há muito tempo. Desde quando o EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo ali da Igreja de São Januário, acontecia aqui na igrejinha da Mercês, às quartas-feiras à noite, porque os meus pais também eram tios do EAC, e foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o tio Paulo Marcos e a tia Vanessa. E com certeza, né, é um trabalho de credibilidade, e ele, inclusive, a gente faz uma propaganda aqui, ele é o meu contador. Então, ele sabe das minhas finanças, ele sabe da dificuldade que é do professor, né, Júlio? Porque a gente ganha pouco, no final do mês ainda tem um imposto de renda, no final do ano ainda tem um imposto de renda, é ele que cuida disso para mim. Então, tio, tá em boas mãos aí. Com certeza, com certeza. O Guilherme, a Rosa Guimarães está dizendo aqui, sugestão aos candidatos, estudem o plano diretor e leis correlatas. Ali, o poder econômico atua formando esta UBA horrorosa. Eu diria mais, sabe? Eu diria mais. A gente tem que imaginar, e aí talvez a Valéria Gazola que esteja me assistindo, existe uma hierarquia, né, que as leis brasileiras precisam obedecer. Então, qual é a lei máxima que nós temos? É a Constituição Federal. Né? Então, hoje, um gestor público, Júlio, ele precisa ter conhecimento, sim, da Constituição Federal, né? Dos princípios da Constituição, da legalidade, da função de vereador. Né? Então, às vezes a gente fala assim, vai ler a lei orgânica do município. Tudo bem, mas o candidato, ele sabe o que um vereador faz? Ele sabe qual que é a função de um vereador? Será que vereador é para colocar latão de lixo, pedir asfalto, mandar asfaltar a rua? Né? Mas aí quando a gente foge disso, aí a gente sabe responder bem. Então, realmente, acho que nós precisamos colocar pessoas que têm uma predisposição ao estudo. Por quê, Júlio? É cansativo, né? A gente pensar, quando a gente dedica uma vida ao estudo, ele é sacrificoso, né? Ele tem suas dificuldades.
mas o resultado também ele é muito bom, né? A gente pensar aí que é uma corrida, a gente se machuca no meio desse caminho, se sente cansado, mas lá no final a vitória ela está garantida. Então agradeço, pode ter certeza, Rosa, que eu vou acatar, né, com muita humildade a sua indicação, mas o trabalho já está sendo feito, né? Em termos, não pelo o fato de eu estar cursando um curso de Direito, mas o trabalho de casa está sendo feito. Aqui no caso ela fala para os candidatos em geral. Sim, né, sim, para os claro. candidatos em geral. E agora, o Guilherme, para a gente fechar aqui o nosso assunto, a educação e saúde são duas bandeiras que às vezes chega a ser até a demagogia de muitos candidatos. Sim. A gente sabe que todo candidato, praticamente todo candidato, 99,999 alguma coisa aí de candidatos, prometem lutar pela educação e saúde, falam que o município precisa de educação e saúde, enfim, são bandeiras que estão sempre ali colocadas em campanha, mas na prática nem sempre. Sim. Isso precisa mudar bastante. Com certeza. O que a gente precisa fugir, Júlio, e eu acho que hoje as mídias sociais elas vão nos ajudar muito nisso, é fugir desse discurso populista, né? Porque senão a gente vai achar que só deve exercer uma função pública aquele candidato que fala bonito, olha como é que ele fala da saúde, olha como é que ele fala da educação, e aí vai ver na prática, ele não tem nenhum tipo de contato com a prática pública da educação de qualidade, com uma saúde de qualidade, né? Então, aquilo que eu disse a vocês, a gente tem que pensar numa representatividade que seja coerente. Né? Não dá para achar que porque o candidato à prefeitura falou bonito no debate dele de que ele será, né, o representante da educação ou da saúde no município e que isso pode ser o voto ou a garantia do voto. Então a gente tem que analisar bem, né? Hoje nós estamos aqui em Ubá com o pré-candidato à prefeitura, professor Salomão, né, que temos um projeto para o município também na área da saúde, né? Tanto na área da educação, por sermos professores, por realmente acreditarmos que a educação transforma vidas, mas também temos um projeto para a área de saúde. O que não pode, Júlio, é a gente pensar, por exemplo, que nesse caso a gente tem uma única bandeira, né? De falar assim, lá, o Guilherme ele vai falar de educação. Sim, mas eu estou na função do legislativo, né? Eu terei mais, né? Se tudo der certo, eu terei mais 10 companheiros. Mas se a gente pensar em prefeitura, não pode achar também que quando você tem um candidato à prefeitura que é professor, que a educação vai ir muito bem e as outras áreas vão ir muito mal, né? Não pode. Porque não adianta também. Não adianta. Então, assim, hoje, felizmente, podendo ter acesso ao professor Salomão, eu percebo que existe essa responsabilidade com o município num contexto geral. Segurança pública, lazer, cultura, educação, saúde, infraestrutura. Assim como o professor José D'Amato falou, a infraestrutura ubaense ela não pode estar preparada, né, para o cinismo. Ou seja, quando acontece alguma coisa de errado, aí a gente vê tratores nas ruas, máquinas dentro do rio. Isso tem que ser um projeto de governo, né? Antecipar o problema. O ditado antigo das vovós lá, que o melhor prevenido que remediar Com certeza. Encaixa muito bem. Exatamente. Aí buscar um planejamento técnico para isso também, né, Júlio? Não adianta a gente falar assim, vamos fazer por antecedência, mas aí você não tem uma análise técnica, você não tem um comprometimento de uma equipe especializada para fazer aquele trabalho. E aí você acaba onerando o cofre público porque você está fazendo uma obra e o dinheiro está indo embora. Ô Júlio, é muito importante para todo mundo que está assistindo, né, e que faz essa análise política, que 2021, a próxima legislatura, a próxima gestão, não pode ser para amadores, né? O Estado da União é precário, o Estado do Estado, né, é redundante falar isso, mas o Estado do Estado é precário e o do município também. Então, ano que vem, a gente vai precisar de uma gestão técnica, com compromisso com a coisa pública, para que aí sim o Ubá realmente seja protagonista nesse cenário da Zona da Mata. Ô Júlio, nós somos o segundo maior PIB da Zona da Mata, a gente perde para Juiz de Fora, que está em um outro contexto. A gente não pode colocar Juiz de Fora e Ubá no mesmo contexto. Então, se a gente isola o município de Juiz de Fora, Ubá, para a nossa região da Zona da Mata, nós temos o maior PIB.
Mas a gente precisa voltar para esse protagonismo, né? Não é só receber uma placa dizendo que nós somos polo moveleiro, e isso todo mundo já sabia, né? Mas é realmente se colocar no cenário nacional como polo moveleiro, como uma cidade de oportunidades, de crescimento econômico, e eu acredito aí que é realmente necessário pensar numa gestão técnica a partir do ano que vem. Muito bem, Guilherme, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui. Boa sorte para você nas convenções, que possa passar de pré-candidato a candidato, e também boa sorte em caso aí de ser candidato. Muito obrigado. Deixa à vontade agora para suas considerações finais para a gente encerrar. Ótimo, Júlio. Eu quero agradecer então mais uma vez a oportunidade pelo Web TV UAI, o Gersim, você, que prontamente se disponibilizaram e não tolhiram nenhum tipo de pergunta, né? Nós fizemos aqui algo produtivo em termos de democracia. Quero colocar à disposição aí os meus canais, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu WhatsApp, para que as pessoas possam compartilhar, possam sugerir, possam debater comigo, tá? Eu acredito, né, havendo aí essa decisão pela candidatura, que nós vamos levar tudo aquilo que a gente acredita de ser certo, de ser justo para a gestão pública do município. E eu fico contando, né, Júlio? Eu não vou ficar aqui também pedindo voto, mendigando. Existe uma proposta, tá? Nós vamos colocar essa proposta, as pessoas vão decidir. É importante, eu vi você perguntando algumas vezes, e aí só para eu encerrar mesmo, o que os pré-candidatos achavam da atual Câmara Municipal de Umbá. Não te fiz essa pergunta. Exatamente, mas assim, não fica parecendo, não fica achando que eu vim preparado, não, mas é porque eu achei a sua pergunta muito interessante, e agora, daqui a pouco, dia 15 de novembro, nós vamos ter essa resposta, né? Nós estamos nos aproximando dessa resposta, porque não cabe a mim, não cabe ao Júlio, não cabe ao Gersinho, né? A população baense tem que votar. Houve a manutenção das cadeiras, né? Nós tivemos ali os vereadores reeleitos. Então isso significa que existe um desejo da população de manter aquelas pessoas. Não houve, aí nós vamos saber se foi uma gestão boa ou ruim, né? Cabe a quem está em casa assistindo a gente, a população baense, tomar essa decisão respeitosa, mas tomar essa decisão. A avaliação real é na urna. Exatamente. Muito obrigado, Guilherme. Conversei aqui com o professor Guilherme Lopes de Carvalho, pré-candidato a vereador pelo partido PSD nas eleições 2020.